Nesse vídeo, eu vou te passar 5 estratégias utilizando as técnicas dos Order Blocks. Vou te explicar cada um deles passo a passo, no detalhe, mostrando como operar cada uma das 5 estratégias e tu vai perceber algo muito importante ao longo desse vídeo. Antes de tudo, o que são Order Blocks? Order Blocks são regiões no gráfico onde nós tivemos muita negociabilidade. No caso de um Order Block altista, é uma região de preço onde nós tivemos mais entrada de comprador do que de vendedor e, portanto, a partir daquela região o mercado passa a subir. Que é o caso aqui. Pensa num ativo que está numa tendência de alta. Aonde é o ponto pós-correção que o mercado passa a desenvolver uma movimentação altista? Nesses dois últimos candles aqui. Nesse candle de baixa e nesse candle de alta. O Order Block é o último candle de baixa depois de um movimento corretivo. Ou seja, nesse caso aqui. E é um Order Block altista porque o mercado passa a subir após a formação dele. Então, o Order Block extremo é o último candle de baixa pós-correção. Maravilha! O que nós conseguimos fazer com essa informação? Bom, primeiro, cara, tu tem que entender o seguinte. Por que isso aqui é uma região de Order Block? Segundo a escola de Smart Money, é porque nós tivemos muita entrada de compra nessa região de preços, o que é verdade, né? Afinal de contas, o mercado não iria inflexionar, não iria produzir um fundo se nós não tivéssemos compradores mais fortes do que os vendedores nessa região. Maravilha! Com essa informação, eu sei que caso o mercado chegue novamente nessa mesma região de preço, eu sei que como já houve uma entrada de compra mais forte aqui, eu posso usar essa região de preço como uma referência para entender que ali tem mais força compradora e que, portanto, eu posso adotar uma postura compradora a partir daquele ponto, porque a prerrogativa é que o mercado vai subir a partir dali. E eu posso pensar, então, em uma entrada na compra caso o mercado volte ali, como nesse exemplo. Olha esse exemplo aqui. Order Block extremo. Aonde nós temos o último candle de baixa depois de um movimento de queda. Aqui, ó. Esse aqui é um Order Block. Foi a partir daqui que o mercado passou a inflexionar. Esse é um tipo de Order Block extremo. E, portanto, como é que eu utilizo ele? Bom, sei que isso aqui é uma região de referência. Se o mercado chega até lá, eu sei que ele tende a produzir a marcação de um novo fundo e que, portanto, eu posso adotar uma postura compradora nessa região, esperando que o mercado volte a subir. O mercado corrige, passo a adotar uma postura compradora naquela região e o mercado passa a subir. Flores, isso não é a mesma coisa que um fundo da análise técnica clássica? Sim, é a mesma coisa, ou seja, é a região de preços onde os compradores foram mais fortes do que os vendedores e, portanto, o mercado produziu uma inflexão. Um Order Block altista nada mais é do que a marcação de um fundo, que a análise técnica já mostrava lá há mais de 100 anos atrás. O segundo bloco é o Breaker Block. O Breaker Block é o candle que produz o movimento de captura de liquidez. O que é captura de liquidez? Os grandes players, essa é a narrativa do Smart Money, eles precisam encontrar regiões importantes para conseguir colocar suas ordens. Os grandes players, eles têm muito dinheiro. Então, eles procuram regiões onde tem muita liquidez para conseguir se posicionar. E essas regiões que têm muita liquidez costumam ser embaixo de fundos anteriores. Sobre diversos aspectos, nós temos fundos mais ou menos importantes. Aqui eu quero que tu foque em fundos anteriores no caso de um Breaker Block altista. É o último candle que faz o mercado ir capturar liquidez, o último candle de alta. Então a captura de liquidez acontece assim que o mercado perde o fundo anterior e rasga para cima. Qual foi o último candle de alta dentro desse movimento de queda, que é a captura de liquidez, que produziu esse movimento? Qual é o último candle de alta? Este cara aqui. Então, este cara aqui é o que se chama Breaker Block. Porém, ele só vai ser acionado não aqui embaixo. Ele só vai ser acionado quando o mercado fechar acima dele. Enquanto o mercado não fecha acima dele, nós não temos um Breaker Block. Então, eu preciso que o mercado venha perder o fundo anterior e rompa o último candle de alta que produziu esse movimento aqui. A partir disso, eu tenho o Breaker Block. E quando que eu posso pensar em adotar uma postura compradora? Quando o mercado voltar, cair, chegar na região do Breaker Block e por aqui a gente vai poder pensar em compras. Só abrindo parênteses, o MSS é o Market Shift Structure, ou a mudança de estrutura no mercado, nada mais é do que esse rompimento aqui que eu acabei de te falar. Outras pessoas conhecem por CHOC, que é a mesma coisa do que MSS. CHOC, Change of Character, mudança de caráter. É o trader falando, isso aqui não é 6, isso aqui é meia dúzia.
É assim que a vida é, cara. Vamos entrar no exemplo aqui que vai ficar bem claro pra ti. Breaker Block, o último candle de alta que produz um movimento para capturar a liquidez e depois ele é rompido. Então nós temos aqui, ó, fundos importantes, correto? Beleza. Por enquanto eu não tenho nada. Não sei o que vai acontecer. Em um dado momento, o mercado vem e rompe aqui para baixo. Opa! E responde para cima. Ou seja, houve aqui o que o Smart Money entende como captura de liquidez. Os grandes players se posicionando na ponta da compra. É isso que eles fazem. Eles manipulam aqui em cima, empurram os preços para baixo, capturando liquidez, estopam o que seriam as pessoas que colocaram stop aqui embaixo, o stop de venda é uma compra, eles saem comprando aqui e aí acontece um movimento de alta. Qual é o Breaker Block aqui? Nós ainda não temos. Aparentemente esse cara aqui, mas eu preciso que ele seja rompido para nós termos a efetivação do Breaker Block. Até porque eu não tenho nada para fazer por enquanto. Então o mercado vem, rompe, fecha acima dele, aí sim eu consigo traçar a região de referência do Breaker Block e a partir disso, se o mercado voltar nessa região, eu posso pensar em comprar com a prerrogativa de que o mercado vai chegar lá e vai subir, porque ali é uma formação de compra. Na minha percepção, isso é um conceito complexo para algo muito mais simples que já existe há muito tempo, que são as faixas de suporte. As faixas de suporte, elas sim são extremamente importantes, eu utilizo elas no meu dia a dia, aprendi na escola clássica da análise técnica, reforcei depois com outra escola de price action e agora nós temos uma outra escola que está adotando uma postura, na minha percepção, muito mais complexa do que o necessário. Caso tu goste de conceitos simples e eficientes, eu sugiro que tu dê uma olhada aqui abaixo no link da descrição, onde eu explico no meu curso de price action tudo o que tu precisa saber sobre suportes e resistências de uma maneira muito simples. Nesse exemplo aqui eu vou te mostrar um Breaker Block baixista. Olha só, o que nós tivemos aqui? Captura de liquidez de um topo anterior. O mercado vem, rompe o topo anterior a partir desse último candle e perde o fundo anterior. Aonde nós temos o Breaker Block aqui? O Breaker Block, nesse caso, vai ser o último candle de queda que fez o mercado ir capturar liquidez. Então aqui é o movimento de captura de liquidez. O último candle que produziu isso foi aqui, que nada mais é do que um fundo. Mas vamos entrar aqui no Breaker Block. Bom, a partir disso, aonde nós podemos assumir uma posição de entrada na ponta da venda a favor do Breaker Block? Repare que agora o Breaker Block é um candle de queda, ou seja, nós tivemos ali os vendedores entrando forte, houve uma manipulação, então aqui é onde eu deveria ao menos pensar em vender. Assim que o mercado testa essa região, eu procuro por alguma sinalização de venda, pressupondo que ali é uma região de referência onde os vendedores estão mais fortes e, portanto, a gente pode esperar por quedas. Nada mais do que uma zona de resistência da análise técnica. Nosso terceiro bloco se chama Mitigation Block. E ele é muito similar ao Breaker Block, por isso que eu já coloquei nessa sequência. A diferença do Mitigation Block para o Breaker Block é que no Mitigation não existe a captura de liquidez. Enquanto o Breaker Block a gente precisa que o mercado venha abaixo do fundo anterior, no Mitigation não. Nós vamos ter o mercado não rompendo o fundo anterior e, portanto, marcando um fundo mais alto e rompendo o topo anterior. O último candle de alta que produziu esse movimento de não captura de liquidez, vamos colocar assim, é o Mitigation Block. Então percebe que é muito parecido. A diferença entre o Mitigation e o Breaker é que o Breaker ele vem abaixo do fundo anterior e depois vem para cima. O Mitigation não. Ele não consegue perder o fundo anterior e vem para cima do último candle de alta. Esse cara aqui é o Mitigation Block, que traçando nos pontos de precisão aqui, o corpo, a gente traça da abertura até o fechamento. De que maneira a gente vai operar? Vai aguardar o mercado voltar para essa região do mitigation, buscar por compras nessa região onde os compradores tendem a ser mais fortes, vislumbrando a retomada da tendência de alta que iniciou neste movimento de zigue-zague ascendente. Eu já vi isso em algum lugar. Sim, isso é a mesma coisa do que comprar o teste da cabeça do pivô de alta. Análise técnica clássica. Olha como ela é eficiente e como ela desdobra várias escolas que falam a mesma coisa de outra maneira. Pivô de alta é o primeiro zigue-zague ascendente depois de uma tendência de queda. Temos uma tendência de queda aqui, o primeiro zigue-zague está exatamente aqui. Assim que o mercado vem testar o topo anterior, é o momento de compra. Se tiver um candle de alta aqui, Smart Money vai chamar de Mitigation Block. Eu realmente não sei por que as pessoas gostam
de tornar conceitos simples complexos. A gente tem isso de uma maneira tão bem estruturada, tão simples e tão eficiente, cara. A análise técnica, ela é simplesmente fantástica. Mas eu entendo que às vezes a gente precisa olhar a mesma coisa sobre outra perspectiva para ter um entendimento. Talvez da forma A que nós estávamos observando, a gente não conseguia entender muito bem. Então eu precisei ver aquela mesma coisa sobre outra perspectiva. Por isso que eu tô te dando os ensinamentos aqui dos order blocks, mas quero deixar claro que isso é algo que já existe e é muito bem fundamentado. Eu sei que a Smart Money existe há pouco tempo e talvez isso possa fazer com que tu fique assim, pois é, não sei se eu devo confiar. Mas cara, tem duas coisas. Primeiro, tu não precisa te bitolar em Smart Money, tá? Tu não precisa estudar isso. Se tu estuda análise técnica clássica, a de Charles Down, desde o século XIX, isso, cara, já vai ser tudo o que tu precisa para fazer dinheiro dentro do mercado. Te dando um exemplo aqui, fechado parênteses, nós temos então a região de preços aonde o mercado sai de uma tendência de baixa, marca um fundo mais alto do que o fundo anterior, aonde está o nosso mitigation, o candle mais alto que produziu o movimento de baixa, porém que não perdeu o fundo anterior. Tá aqui o mitigation block. Se o mercado vier a testar essa região, nós temos ali uma propensão de mais entrada compradora do que vendedora e a partir desse momento então nós poderemos esperar por alta. É importante esperar um mercado, pelo menos eu opero dessa maneira, esperar o mercado deixar uma sinalização de alta na região de preço. Eu não vou sair colocando ordens de compra aqui. Eu sei que tem traders que operam assim, mas eu realmente não compactuo com essa ideia. Por quê? Dois pontos importantes. É extremamente agressivo e nós não temos um controle de risco claro, porque eu não tenho uma região gráfica aonde colocar o stop. Sair comprando com o mercado em queda é possível, dá para fazer, mas tem que ter muita experiência, muito discernimento, tem que estar com ajuste fino e não considero necessário. Cara, aguarda o mercado mostrar um sinal de força. Pô, o mercado veio até aqui, aguarda um sinal. O mercado deixou um sinal aqui, um engolfo de alta, sinal fantástico. Aí beleza, eu tenho uma reação compradora. Coloca uma ordem de entrada na superação da máxima com stop abaixo da mínima e vai ser feliz, cara. Não tem por que tu ficar tentando adivinhar até onde o mercado vai, isso é loucura. Aqui um mitigation block na ponta da venda. Repara, aonde nós tivemos topos mais baixos, aqui. Aonde o mercado deixou o último candle de baixa quando marcou o topo mais baixo do que o anterior, aqui. Então aqui nós temos o mitigation block. Assim que o mercado voltar até essa região, nós poderíamos pensar em vender. Eu gosto de esperar um sinal de candle. Aqui nós temos um preço de reversão, que é um sinal que eu deixo dentro do meu treinamento de price action, inclusive. E a partir dali, então, nós poderíamos aguardar por quedas. Entrada na perda da mínima, com o stop ficando acima da máxima. Isso aqui nada mais é do que uma zona de resistência. A escola de Smart Money chama de zona de liquidez. Caso tu queira entender melhor sobre esse assunto, eu vou deixar um card aqui para ti, onde eu já fiz um vídeo falando sobre a zona de liquidez e explicando uma estratégia para a gente operar ela. O nosso penúltimo bloco é o Propulsion Block. Propulsion Block, ele é muito usual em mercados que estão muito rápidos. Então, naquele momento em que nós temos muita força e muita velocidade, é o momento que nós vamos ter o Propulsion Block, que depende de 2 candles de baixa, no caso de uma movimentação altista. A gente vai precisar aqui de alguns critérios para ter o Propulsion Block. Nós vamos precisar de 2 blocos de queda. Então, tenho 1, tenho 2. O segundo critério é que o segundo candle interaja com o primeiro. O segundo candle interagir com o primeiro é as sombras, no mínimo as sombras se encostando. Repara essa interação aqui, fica bem claro. E a partir disso, então, eu tenho no segundo candle o Propulsion Block. Como é que nós vamos operar? E aí que tá. Por isso que ele tem que ser dentro de um mercado rápido, forte. É importante isso. Quando o mercado voltar, só que essa volta tem que acontecer logo a seguir o segundo bloco for validado. E como é que nós temos a validação do segundo bloco? Assim que nós tivermos um fechamento acima dele, ou seja, fechou acima do segundo bloco, o segundo bloco interagiu com o primeiro, aí sim nós temos aqui no segundo bloco um Propulsion Block. E o mercado voltando imediatamente após, né, 2, 3 candles, não mais do que isso, idealmente quanto mais rápido melhor, a gente consegue buscar uma compra aqui, vislumbrando a retomada do movimento forte. Um ponto muito importante do Propulsion Block é que o segundo candle, sim, tem que interagir com o primeiro, mas a interação não pode ser um fechamento abaixo da metade do candle primeiro. Então, a gente vai pegar aqui metade do corpo do primeiro candle e a gente vai observar o fechamento do segundo candle vermelho. O fechamento não pode vir abaixo da linha média, que se chama Mean Threshold, ou simplesmente limiar médio. Se fechar abaixo dessa metade aqui, já não é um Propulsion Block. Então, pode trabalhar abaixo, se não tem problema, mas ele tem que fechar acima da metade. Perfeito? Esse Propulsion Block é a mesma coisa que uma barra ignorada, né, cara?
Repara nesse exemplo aqui, ó. O mercado tá no movimento forte. Eu tenho aqui 2 candles de baixa. O segundo candle interagiu com o primeiro candle, não fechou abaixo da metade. Houve um fechamento acima deste candle. Então temos aqui a validação do Propulsion Block. A partir do momento que o mercado interagir com esse candle, e aí que tá a agressividade dele aqui, a gente já tem que pensar em comprar logo assim que o mercado entra aqui e tem que rezar para ele subir sem sinal de candle. Essa é a ideia. A gente vai vislumbrar um movimento de alta de um movimento forte. E por último, Rejection Block. Esse cara aqui, que tem outro nome também da análise técnica clássica, é uma estratégia que eu, inclusive, já utilizo há muitos anos, antes mesmo de conhecer esse nome aqui, que depois, né, claro que eu entendi que foi um rebatizamento, vamos dizer assim, de algo que já existia há muito tempo atrás, onde o Wells Wider já mostrava isso. Bom, o Rejection Block, e antes de eu entrar nele, cara, eu quero deixar uma coisa bem clara, todo esse material que tu tá vendo aqui, tu pode ter à tua disposição de maneira gratuita. A única coisa que tu precisa fazer é vir aqui abaixo no link Acervo do Trader, onde eu vou colocar esse material e vários outros materiais que eu dou aula aqui dentro do canal do YouTube, para que tu possa estudar depois. É só te cadastrar, e-mail, telefone e baixar esse material, que ele já é teu. Pode imprimir, estudar, ele é teu, cara. Fica contigo. Mas o Rejection Block, então, ele nada mais é do que a rejeição da perda de um fundo anterior, no caso de um Rejection Block altista. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente vai ter um fundo marcado e assim que o mercado perder este fundo, mas deixar uma sombra na mesma movimentação que perdeu o fundo anterior, no mesmo candle que perdeu o fundo anterior, é uma rejeição. É o mercado tentando cair, mas se arrependendo imediatamente. Ou o mercado tentando cair, mas houve uma pressão de compra muito forte aqui, muitas ordens de compra entrando aqui, o que faz o mercado subir. Então acontece uma rejeição. E o Rejection Block nada mais é do que esse longo pavio inferior, essa sombra inferior. E uma das maneiras de buscar entrada no Rejection Block, segundo o Smart Money, é aguardar o mercado voltar até aqui embaixo e aguardar compras aqui. Eu, sinceramente, não acho isso nada necessário. Esse tipo de movimentação, que eu chamo de falha de mínima, eu já considero entrada justamente na superação da própria máxima desse candle. Se eu tenho um candle poderosíssimo como esse, eu não preciso aguardar o mercado subir e depois voltar, porque é muito raro ele voltar. Isso aqui é um tipo de frustração que, na prática, o mercado simplesmente explode. É uma estratégia poderosíssima. E caso tu queira te aprofundar nela e entender verdadeiramente como ela funciona, como os antigos já mostravam e como ela funciona até hoje de maneira fantástica, eu vou deixar o vídeo inteiro aqui para ti e tu vai poder entender no detalhe como essa estratégia funciona. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.